seria muito legal se a gente tivesse como, né? Eu não sei como é o diagnóstico, por exemplo, de toque, né? Mas imagino que não tem um exame para isso, né? É uma coisa mais de falar os sintomas, vai contar os sintomas, vão enquadrar no toque. Então, assim, algumas vezes quando a gente tem um exame para descartar aquela suspeita, é importante. Por que eu começo falando isso? Porque eu não estive com ela. Meu atendimento é para vocês, com base no relato de vocês. Então, assim, qual que é o meu cuidado nesse início? É dizer, olha, eu não vi a criança, não é a proposta aqui. Então, se tudo que eu disser aqui ainda ficar com vocês, aí pode ser toque, levem a criança para que seja avaliada presencialmente por alguém competente. Essa é uma ressalva que eu começo fazendo, porque quando tem uma suspeita de alguma coisa lá na criança e eu não vou encontrar a criança, então eu preciso trazer isso para vocês, né? Porque eu fico preocupada, porque eu tenho um monte de coisas que eu acredito que não seja e que tem umas coisas que eu vou trazer agora, mas eu quero começar com essa ressalva. Sempre que o atendimento envolve alguma suspeita de diagnóstico com a criança, eu gosto que a criança também seja acompanhada presencialmente por um profissional competente para a gente eliminar um equívoco, porque com base no relato de vocês, eu acho que não é, mas se for. Feita a ressalva, agora eu vou então considerar que não é e que nós vamos falar sobre questões comportamentais que podem justificar um pouco esse quadro. Embora os últimos 10 anos a gente tenha tido um boom de conteúdos sobre Montessori, sobre disciplina positiva, sobre criação com apego, né? Deu um boom por causa das redes sociais e então a gente começou a ter muito isso. O mesmo fato que permitiu o boom, que foram as redes sociais, também permitiu uma democracia muito grande, ou seja, qualquer um pode entrar lá e falar o que quiser. Com estudo, com muito estudo, com pouco estudo, com base sem base, com vivência sem vivência. E o que eu tenho percebido? Que isso também trouxe muita confusão, né? Muitas pessoas estão, até profissionais, tá? Estão disseminando, por exemplo, disciplina positiva, acreditando que é, mas quando eu olho, eu falo, isso já caiu na permissividade. E nem a profissional que está compartilhando imagina isso, porque senão ela não compartilharia. Ela está na boa intenção, na boa fé, acreditando que está compartilhando disciplina positiva. Isso eu tenho visto com muita frequência. Me assusta bastante, me preocupa muito e vejo acontecer cada vez mais. Por quê? Porque o mundo está polarizado. Vocês sabem disso. Então, a gente vem de uma criação, de uma mente dualista. Ou a gente é esquerda, ou a gente é direita. Ou a gente é isso, ou a gente é aquilo. Ou a gente é disciplina positiva ou a gente é autoritário. E quando a disciplina positiva fica no contraponto do autoritarismo, ela confunde com a permissividade. Porque a disciplina positiva não é o contraponto do autoritarismo, a disciplina positiva é o equilíbrio entre o autoritarismo e a permissividade. Só que quando a gente está vivendo uma mente que só permite duas opções, se disciplina positiva não é o autoritarismo, então ela é mais próxima da permissividade. Se Montessori não é o autoritarismo, é o respeito à criança, então ela é mais próxima da permissividade. Estou fazendo esse contexto para dizer que pode ser, pelo que vocês estão descrevendo, que o cuidado que vocês estão tendo em respeitar a criança está abrindo espaço demais para ela. Ela está tendo muito espaço para arremessar tênis, ela está tendo muito espaço para surtar e todo mundo ficar, ai meu Deus, o que a gente faz agora? Ela está tendo muito espaço para colocar suas insatisfações de tal forma que leve 40 minutos para sair de uma situação e chegar em outra. Ela está tendo muito espaço. Então, esse respeito que é lindo, que é louvável, que vocês buscaram, pode ser que esteja caindo um pouquinho na permissividade. Será que isso pode fazer sentido? A criança, nesse lugar que ela está sendo tão respeitada, está tendo espaço demais. Então, por exemplo, eu já atendi caso da criança descobrir que se ela não achar, se ela arrancar toda a roupa, todo mundo para tudo para resolver, meu Deus, o que está acontecendo? E esse todo mundo para tudo, uou, agora eu tenho todo mundo para mim. É inconsciente, tá? Não é consciente, vou arrancar a roupa, porque daí todo mundo vai olhar para mim, eu vou ganhar amor de mamãe. Não é isso. É inconsciente. A criança, ela vai sentindo uma necessidade que a coisa está incomodando, que a coisa está ruim, que a etiqueta, que não sei o que. São esses mecanismos internos aqui que nós estamos querendo agora elucidar, trazer à luz, né? Para que a gente consiga ajudá-la, nos ajudarmos e vivermos melhor, que afinal é para isso que nós estamos aqui. E outra, arremessou o sapato, para tudo e fala assim, ei, aqui a gente não arremessa nada, pega o sapato. Tem esse momento? Esse daí é um negócio, outro problema, porque se cada hora é de um jeito, aí nós temos outra questão, porque daí ela também não sabe o que funciona. Uma hora eu sumo com o sapato, uma hora eu falo para buscar, uma hora então, é preciso a gente ter assim, aqui a gente não joga sapato, ela tem que saber, através da nossa postura, e é postura, não é só o que a gente fala, é a seriedade que a gente traz, o tom que a gente traz para aquela hora. Que a gente tá falando sério. Aqui em casa a gente não joga sapato. E eu posso, inclusive, sair de cena nessa hora. Então, alguns momentos ela tem que saber que, assim, isso não cabe, não vai. Então, eu acho que tem um perfeccionismo que a gente precisa entender de onde ele vem,
inclusive se somos nós, porque ela pode estar espelhando o nosso, e eu tenho essa sensação. Eu acho que a vida está convidando a gente a olhar onde está o perfeccionismo que está sendo refletido nela. E aí a gente precisa tratar o nosso perfeccionismo. Essa é uma questão que eu acho que tem, né, bastante força. A outra questão é, ela está desconfortável porque chegou um bebê. Naturalmente, ela perde um pouco da atenção única. Ela perde um pouco, não. Única, ela perde toda, porque não tem mais atenção única depois que tem 2. Não existe mais único quando tem 2, né? Ela sabe que a bebê é uma coisa boa, ela foi trabalhada, vocês prepararam ela e fizeram um bom trabalho, porque tem criança que vai no berço e enfia o dedo no olho do bebê, tudo que eu já atendi, não tô inventando caso, tá? Só contando. Coisas incríveis que acontecem. Então, vocês prepararam bem, ela já entendeu que a irmã é uma coisa boa. O que não impede ela, o que não exime ela de passar pelo processo. Ela vai passar pelo processo, ela vai ter ciúme, as coisas não vão estar boas. Então, assim, quando nada tá bom, a criança tá falando assim, o ambiente tá ruim. Muita mudança, muita instabilidade, então começa nada fica bom. Eu preciso estar no meio termo, entender. É o momento vivido ou não? Igual vocês estão me dizendo, tem um monte de coisa que já vem antes. Tenha uma conversa com ela. Fala, olha, isso aconteceu hoje e não vai mais acontecer. Nós vamos fazer um combinado que na próxima vez que todo mundo estiver esperando só por você, você terá 5 minutos. Se você não ficar pronto nesses 5 minutos, então nós vamos sem você. Tá combinado? Você entendeu? Porque é assim, minha filha, a consequência quando a gente não chega, perde a aula, perde o avião, e então eu tô te contando, eu tô te avisando pra não ser pega de surpresa, sabe? Senão fica parecendo uma pegadinha, né? Sempre esperou, sempre fez, sempre aconteceu, aí de repente começa a não esperar mais. Então, avisa. E é um ponto importante da gente entender que às vezes a gente como casal separa para a figura do diversão, lúdico, e para o outro a figura do fazer a vida funcionar de forma desejada. E não necessariamente de bom ou ruim, mas de papéis mesmo. Que às vezes não é nenhuma coisa assim que é só bom com o pai e só ruim com a mãe, não. Mas às vezes, por exemplo, a mãe também é bom, mas nunca tem o lúdico, nunca tem o leve, nunca tem a diversão. E aí a criança é menina, se identifica com a mãe que nunca tem o lúdico e a diversão. Então é tudo muito certinho. Se é muito certinho, eu vou tentar ser igual a minha mãe, muito perfeitinha, muito certinho, muito dando tudo certo. Entende? Até pra minha palavra ter mais peso, eu preciso brincar mais. Olha que loucura, que contrassenso. Até pra eu ser levada mais a sério, eu preciso brincar mais. Pra eu dar a diferença, o contraste, né? Eu valorizo o bom quando eu sei o que é ruim. Eu valorizo o não quando eu tenho o sim. Enfim, é louco isso, né? A gente precisa entender onde estão os nossos pontos cegos ali, que ela vem nos convidar. Acho que tem alguns ficando bastante claros aqui, importantes, né? Que aí a gente, vamos olhar para isso, que a gente vai equilibrando. E ela também vai se equilibrando. É bem importante que ela entenda que vai ter a consequência, que nós estamos falando sério. Por exemplo, quando vocês falam, a gente fica pisando em ovos com medo da reação dela com as coisas. Isso é uma inversão. É aí que eu falo que tá na permissividade. Então não é a permissividade da reação que você tem quando ela surta só. Então assim, calma, peraí. A gente precisa botar o outro no lugar dele. Nem puxar demais a ponto que arrebenta, e a criança de 5 anos arrebenta antes do adulto, e nem tão solta que fique frouxo. Quando fica frouxo, o que acontece? Ela não acha o ponto ótimo. Ela não encontra. A criança, ela também precisa do nosso direcionamento, da nossa estrutura. Se a gente deixa solto demais, ela pode... Por isso que eu falei, tá espaço demais. Tá sobrando espaço demais que ela não tá conseguindo se achar. Ela precisa do nosso direcionamento, é daqui até aqui. Daqui até aqui você pode escolher. Pra cá não faz sentido. Não vou aceitar isso aqui. Não, aqui não acontece isso. Não é uma opção. E pra cá também passou do ponto. Não. Aproveita cada vez que acontecer daqui pra frente e fala, olha, a partir de agora nós vamos estabelecer um combinado quanto a isso. Arremessar as coisas não pode mais. Na verdade nunca pôde, mas agora a gente vai fazer um combinado. Vamos desenhar isso aqui, colar na nossa parede de combinados aqui? E se ela continuar arremessando, você arruma uma coisa pra ela jogar. Você quer jogar, você vem aqui. Aí pega um lugar que tem lá as bolinhas pra ela jogar, os dardos pra ela jogar. Tá com raiva, ficou com vontade de jogar, vai jogar os dardos. Direciona, mas não aceita, sabe? A gente não tem só a opção de aceitar ou brigar ou punir, mas com firmeza, você fala, isso não é uma opção. Você tá com muita vontade de jogar coisas, já tá aqui nas paredes combinadas que não é pra jogar, né? Então vamos arrumar uma coisa que pode ser jogada. Essa parede de dardos aqui, beleza? Quando tiver vontade de jogar alguma coisa, você vem aqui. E sai de cena, dá um gelo. Talvez a gente não vá conseguir sair daqui com essa resposta super mágica que no próximo dia que você tiver 15 minutos, nós já vamos resolver tudo. Talvez não. Talvez vocês vão passar agora por um período, por um processo em que ela vai diminuir um pouco esse espaço, essa folga, tensionando um pouco mais a linha. A corda do violão solta demais, não sai som bom. Presa demais, arrebenta.
Então é um ponto bom que toque e sai um som bonito. Uma harmonia boa pra ela também. Ela também vai se sentir melhor, tá? Não pense que vocês estão fazendo uma coisa ruim pra ela. Ela vai ficar mais segura quando ela estiver bem determinada até onde dá pra ser. Que nem precisa ser tão perfeito, que nem tá tão frouxo, que não tem tanta opção. Quando a gente faz um book de fotos, gente, você contratou lá que você vai comprar 50 fotos. A pessoa aparece 5.000 fotos. É muito difícil escolher 55 mil. Agora, se você contratou 50, aparece com 150, é mais fácil. Você sabe de cada 3, você escolhe uma. Até facilita a vida, sabe? Então, quando a criança tem muito espaço, também é difícil pra ela. É difícil pra ela. Então, às vezes, ter uma coisa um pouco mais, sabe, estruturada, são os parapeitos da ponte. Você dá liberdade demais, a criança vê numa ponte sem parapeito. Ela tem medo, ela fica insegura, ela dá desespero, aí nada tá bom, porque ela se agarra no negócio e empaca, e não vai. Se a gente põe estrutura, são os parapeitos da ponte. Ela sabe o que fazer. Ela vai. Ela não tem medo de cair. Então ela tá estacando. É como se ela estivesse numa ponte que tá tão livre, tem tanto espaço pra tudo. Ela é tão acolhida nos surtos, nos pitis, nos ataques que ela tem, que ela estaca ali, ela fica abraçada na ponte, não vai pra lado nenhum. Sabe? Então, é um pouco sobre isso que eu acho que a gente precisa ter. Nos próximos dias, talvez a gente ainda encontre algum desafio. Por quê? Porque nós também estaremos nos encontrando nesse novo lugar, nesse novo cenário, nesse novo olhar, nessa nova consciência sobre isso, né? Então a gente vai tentar encontrar. Uma hora a gente vai achar que pegou pesado demais, tudo bem, vai acontecer. Outra hora a gente soltou demais, mas a gente vai se ajudando e se encontrando e talvez em algum momento vai fazer alguma coisa que não queria fazer e depois vai pensar, beleza, na próxima vez que isso acontecer, como é que eu faço? Até ir encontrando e estabelecendo os combinados e vai preenchendo a parede dos combinados e vai fazendo tudo isso junto, a cada dia, até que ela vai encontrando também um lugar novo ali, né? E a gente vai se encontrando nesse novo lugar, mas de maneira prática, né? Então, olha, temos que ir. Escolheu? Não. Ah, não escolheu? Não. Então, vai pondo no carro, vai calçando no carro. Então, eu preciso sair. Ah, não tá pronto? Então vai sem tá pronto. O jeito que a gente conduz isso é que determina se é consequência ou se é castigo em alguns casos. Tem algumas coisas que não. Tem algumas coisas que são consequências da natureza. Olha, leva a blusa, lá fora tá frio. Não quero. Vai passar frio e eu não preciso fazer nada. Não é um castigo, é uma consequência natural. Filho, então põe os shorts embaixo do vestido porque, né, você poder brincar. Não quero. Bom, sem os shorts, né, não dá pra ir. Não escorrega, você sabe disso? Sei, é isso que você quer? Tudo bem. Isso é uma consequência. E aí você vai combinar com a professora. Quando uma criança expressa alguma coisa, às vezes até doença, gente, muitas vezes ela tá mostrando uma coisa do sistema familiar. Então ela tá trazendo um convite pra todos. Pra todos. Quando a gente começar a olhar pra esse nosso lugar, né? Opa, da onde vem? De quem vem? Não só de quem é pra achar culpado, mas assim, ela tá expressando o perfeccionismo que a gente tá tendo no nosso sistema. Vamos nós também buscar aliviar isso pra gente mesmo, não só com ela, tá? Na vida. O filho traz pra gente uma oportunidade que, assim, tudo que a gente conseguiu conviver até aqui, sempre sabendo que era uma questão, mas que a gente manteve, botou embaixo do tapete e tocou a vida, você achou que você ia viver essa vida sem olhar pra isso? Então. Então é esse o convite que ela tá fazendo nesse momento pra vocês, pelo que eu percebo, sabe? Se eu posso, assim, trazer alguma coisa que eu acho que é o coração da nossa conversa hoje, é isso. Eu acho que ela tá convidando a gente pra esse lugar, né? De não ser tão perfeito assim, de ser mais leve, mais suave, de não deixar um papel para cada um, o divertido para um, o correto, perfeito para o outro, e não, misturar um pouco esses papéis, tá? Que ela consiga funcionar também com o papai, que o papai também consiga dar conta de fazer as coisas acontecerem sem mamãe, que mamãe também consiga suprir a diversão sem papai, e que nós sejamos completos, que escolhem caminhar juntos.